Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos falar sobre O Voyeur de Gay Talese? Essa aqui é uma história impressionante e chocante de um homem que comprou um motel ou um hotel nos Estados Unidos e fez aberturas nos tetos dos quartos com o único objetivo de realizar o seu sonho. Que sonho era esse? De observar os comportamentos das pessoas que se hospedavam no hotel. Em especial, os comportamentos sexuais. E ele fez isso por mais de 15 anos. Já vou explicar. Mas antes de entrar nessa história aqui, essa história real, vou explicar sobre isso também daqui a pouco, eu vou abrir alguns parênteses. O primeiro é sobre essa expressão, o voyeur. O que significa isso? Voyeur é uma palavra de origem francesa que significa aquele que observa, sem participação. Então esse livro é sobre o voyeur, um homem que tem esse comportamento. Segundo parênteses que eu vou abrir aqui antes de entrar nessa história mesmo é sobre o autor, Gay Talese. Ele é um dos meus autores favoritos porque ele pratica um estilo de escrita que é um dos que eu mais gosto, que é chamado de novo jornalismo. Gay Talese, na verdade, é considerado aí um dos mestres, né, um dos precursores, o pai do novo jornalismo. E o que é isso? O novo jornalismo é uma forma de escrever, de descrever a realidade de uma forma jornalística, mas com estilo. Um estilo que nos remete muitas vezes à literatura, inclusive pode deixar a dúvida se aquilo que está sendo escrito é real ou não, tamanha semelhança com a ficção. Além de Gay Talese, muitos outros profissionais, né, da época, anos 50, anos 60, foram responsáveis por difundir esse estilo do novo jornalismo. E a gente conhece muitos deles, quer ver? Tem alguns exemplos aqui para ilustrar para vocês, né? Tem o famosíssimo A Sangue Frio, do Truman Capote, que tem muito forte esse estilo. Quem também ajudou a difundir o novo jornalismo foi Norman Mailer. Tem Hunter Thompson, tem Tom Wolfe, que também fez parte desse movimento. Aqui em casa eu ainda tenho um outro livro que o título já diz muito sobre o novo jornalismo, né? Que fala A Turma que Não Escrevia Direito, que fala sobre esses profissionais que eu citei e muitos outros jornalistas que também praticavam esse estilo de escrever reportagens. O fato é que esses eram homens que não se contentavam em escrever jornalismo, né, no seu dia a dia das reportagens da forma tradicional, corriqueira. Eles não se encaixavam nesse estilo. Algo neles despertava para colocar um pouco mais de poesia, um pouco mais de literatura naquilo que eles faziam no dia a dia. Como eles não se encaixavam nesse modo tradicional, eles começaram a fazer de uma nova maneira, uma maneira tridimensional de escrever reportagem. E eram reportagens que se encaixavam perfeitamente em publicações como as revistas The New Yorker, Rolling Stone, Esquire, porque como eram jornais tradicionais, do método tradicional, né, eles não se encaixavam. Por quê? Porque é um tipo de reportagem que exige mais tempo de apuração, de pesquisa, de investigação, de confirmação de fatos, mais tempo de observação principalmente. Isso tudo causava um certo estranhamento até mesmo em editores, né, e vinha sempre aquela dúvida: isso aí é verdade mesmo? Tá parecendo ficção, hein? Eu, como eu falei, né, sou apaixonada por esse estilo, é meu estilo favorito, né, de jornalismo, porque sai do óbvio, né, sai do corriqueiro, traz uma escrita com mais estilo, com mais poesia e criatividade. Acaba se tornando uma leitura muito mais agradável e atraente. E toda essa falta de pertencimento aí nos veículos tradicionais acabou afetando o Gay Talese, né, ele não conseguia se encaixar, ele já trabalhava há 10 anos no New York Times, mas fora do período de trabalho dele, ele começou a trabalhar em cima de outros temas, né, para escrever livros, para que ele pudesse de fato colocar em prática esse estilo dele. E esse método por si só acabava causando tanto alvoroço que alguns livros, antes mesmo de serem publicados, já despertavam muito a atenção das pessoas. E foi o que aconteceu com esse livro aqui, ó, A Mulher do Próximo. Para escrever esse livro aqui, ele chegou a trabalhar em casas de swing, bordéis, locais de striptease, de massagem, clubes de nudismo, tudo isso para contar com o olhar de quem esteve lá dentro essa história com a maior velocidade possível. Principalmente, uma coisa que ele não abria mão era de citar o nome real das pessoas, sem nomes fictícios. De forma geral, esse livro aqui vai tratar sobre as transformações e as revoluções sexuais nos Estados Unidos, daquele jeito que a gente já viu, né? Contado assim com uma escrita gostosinha, como se a gente estivesse lendo um romance, uma novela mesmo.
E foi justamente aí na véspera da publicação desse livro, em janeiro de 1980, que o autor Gay Talese recebeu uma carta anônima. De quem era essa carta anônima? Do voyeur. Nessa carta, então, o voyeur contava, né, que ele tinha adquirido um motel, falando um pouco da sua história, né, quais eram seus objetivos adquirindo aquele local e enfatizando principalmente que era para fins de pesquisa, como se fosse um laboratório, né, para suas pesquisas. Essa carta anônima tá na íntegra aqui no início desse livro, não preciso nem dizer o quanto ela é nojenta, o quanto ela é absurda e o quanto de pensamentos ridículos e igualmente absurdos ela contém. O fato é que esse homem aqui é um excelente objeto de estudo, né? Principalmente porque ele mantinha diários de tudo que acontecia. E foi justamente isso que despertou a atenção do Gay Talese. Os diários, afinal de contas, estava tudo registrado. O fato é que passou um tempo, ele viajou até Denver, combinou de encontrar com esse homem. Já de início a gente fica sabendo que o voyeur não queria que nada disso fosse publicado, não queria que o nome dele aparecesse, mas o que acontece? Se nós estamos lendo essa história, significa que alguma coisa mudou aí nesse andamento, porque ele não queria o nome dele publicado e nós sabemos o quê? Que o nome dele é Gerald Foss. Essa fica sendo a grande curiosidade, né? Quando a gente começa esse livro, como, né, que ele permitiu que fosse publicado? Eu não vou contar, vou deixar que vocês tenham essa experiência própria. Bom, o que acontece então? O autor é convidado, né, a ir até esse motel, se hospeda num dos quartos, um quarto sem câmera, né? Precisamos enfatizar isso. Conhece a família do voyeur, conhece a estrutura ali, a logística de toda a história. E ele inclusive teve a chance de dar uma espiadinha pela abertura de um dos quartos e participar desse momento aqui junto com o voyeur. E o que acontecia aqui era um absurdo, né? Esse homem, Gerald Foss, ele tinha um acordo com a esposa. A esposa sabia de tudo, ela participava desse esquema. Quando chegava um casal ou pessoas assim mais atraentes fisicamente falando, ela já encaminhava para um determinado quarto, o quarto 6, tá? Então quando ele subia na parte de cima, como se fosse um sótão do motel, e ele já se encaminhava para aquela abertura do quarto 6, porque ele sabia que ali estaria um excelente objeto de estudo, né, para os diários dele. Essa parte é realmente chocante, né, quando a gente lê que o Gay Talese participou dessa observação, porque em todo momento ele se questiona, né, a respeito da legalidade daquilo, da moralidade daquilo tudo. Mas o que acontece é que ele consegue acesso ao que ele queria realmente, que são os diários, né? O Gerald começa a enviar os diários para ele depois que eles se despedem e Gay Talese vai embora, enfim. E esse envio leva anos, né? Porque ele é muito temeroso de que as pessoas saibam o que ele está fazendo, que ele seja incriminado, enfim. Mas ele compartilha os diários. E é a partir desses diários, desses relatórios, que o Gay Talese vai costurando toda essa história pra gente. Que ele vai criando o perfil do voyeur. É assim que o Gerald chama a si mesmo, o voyeur. E o mais impressionante nesses diários realmente são os relatos ali dos momentos da observação, né? O esquema era o seguinte, ele fez a abertura, né, na maioria dos quartos, ele se posicionava na parte de cima do sótão e a estrutura era tão bem montada que ela era preparada para não emitir som, ele já deixava, né, os itens que ele ia precisar lá em cima. Só ele tinha uma chave, né? O negócio era seguro e ele posicionou a abertura dos quartos de forma que quem estivesse no quarto, mesmo que estivesse olhando muito próximo, não conseguiria ver, sabe? Isso ele fez junto com a esposa ficava no quarto e dizia, eu estou te vendo, aí ele ajustava, eu ainda estou te vendo, ele ajustava, agora não estou te vendo mais, então tá ok. É absurdo, assim. E aí, gente, as descrições dele são extremamente detalhadas, assim. Ele detalhava o gênero, né, se era homem, mulher, uma idade aproximada, a região de onde aquelas pessoas vinham, sotaques, raça, estimativa de altura, de peso, tamanho de sutiã, coisa absurda. Quando ele não conseguia ter uma noção clara olhando pela abertura, sabe o que ele fazia? Esperava o hóspede sair do quarto e ele entrava no quarto para conferir o tamanho do sutiã. Ele detalhava nos relatórios, inclusive, de que forma ele participava, né? De que forma aquilo que ele estava vendo causava reação nele, né? Se ele gostava mais ou se ele gostava menos. A partir desses dados, o negócio era aprofundado, assim, ele fazia estatísticas, né, com porcentagens, por exemplo, de quantas vezes acontecia tal situação, quantas vezes as mulheres X, quantas vezes os homens Y.
Estou sendo bem escorregadia aqui, mas acho que vocês estão entendendo, né? E aí acontecia situações assim das mais inusitadas, né? Por exemplo, ele via pela abertura quando um cachorro fazia cocô no carpete do quarto, né? E aí ele ia questionar os hóspedes e eles diziam, não fez nada. E ele apontava exatamente no local, fez aqui. E quando ele saía, ele ouvia a conversa dos hóspedes dizendo assim, nossa, mas será que ele tem algum poder paranormal? Porque ele apontava o local exato, isso acontecia assim em diversas situações. Ele nunca foi pego, teve um único dia, uma única situação em que ele chegou muito perto, que foi quando um casal tapou a abertura do teto e ele ouviu a conversa. Os dois falavam o seguinte, isso não é um duto de ventilação, não serve para isso. Então eles fecharam a abertura, não falaram nada, mas ali ele teve medo. O detalhamento de tudo que acontecia ali é até indigesto, assim, da gente ler. Porque não era o relato só do comportamento sexual das pessoas. Era o relato da vida delas, né? De como elas se comportavam, de como elas se relacionavam. E isso inclui as conversas, né? As intimidades de forma geral das pessoas. Atos criminosos que ele viu ali, mas que ele não falou nada pelo medo de se auto-incriminar. Mas o que choca mesmo é a visão que o voyeur tem de si mesmo. Como ele acha que aquele é um trabalho digno e importante. Como ele se via numa posição privilegiada de poder observar aquelas pessoas nos seus momentos, nos seus atos mais íntimos. E que ainda assim estaria tudo bem, porque elas não sabiam que estavam sendo observadas. E ele leva essa atividade dele a um patamar de importância tão grande, porque ele diz, outros já observaram o comportamento, mas as pessoas sabiam que estavam sendo observadas, então elas podiam estar manipulando, né, as suas atitudes. Eu não, eu estou tendo um relato o mais puro, simples e verídico possível. Ou seja, elas estavam sendo 100% verdadeiras. Sobre essa atividade dele tem um trecho aqui que ele fala o seguinte, ó. Trata-se de uma coisa antiga, observar pessoas, mas não há invasão de privacidade se ninguém reclama. Num outro trecho ele fala isso, ó, um voyeur é motivado pela expectativa. Ele investe horas intermináveis na esperança de ver o que espera ver. E contudo, para cada episódio erótico que testemunha, pode ficar a par de milhares de momentos mundanos e às vezes estupendamente entediantes da rotina humana das pessoas, que defecam, zapeiam na frente da televisão, roncam, se embonecam na frente de um espelho e fazem outras coisas excessivas e tediosamente reais para a realidade que vemos hoje pela televisão. Ninguém recebe menos por hora do que um voyeur. Ainda era exigente com o que ele queria assistir, né? Mais uma coisa a gente precisa admitir, assim, o que é muito interessante, né, nessa atividade dele, nos relatos dele, é que muitas das conclusões que ele tirava, ele tinha razão. A maioria dos problemas dos casais, dos relacionamentos, é pelo quê? Pela falta de conversa, pela falta de transparência, de confiança, de interesse, de ouvir um ao outro e muitas vezes a influência forte, né, de tecnologia, que ele fala sobre televisão, afinal de contas, né, naquela época não tinha tão forte, né, a influência que nós temos hoje de redes sociais, celulares e computadores. Olha o que ele diz sobre isso. Nós nos tornamos um país de maníacos por TV e dependemos desse meio para suprir todas as nossas necessidades emocionais. É rara a ocasião em que a TV não está ligada. Outro fator que impressiona muito aqui nessa história é a capacidade, né, de Gaëtalisse de organizar e de sintetizar todos esses diários, esses relatórios e organizar tudo isso em uma história pra gente que parece muito com uma ficção. Esse livro foi publicado em 2016, provavelmente a última publicação do autor, né, pela idade avançada dele. Talvez a gente não veja mais de Gaëtalisse, é uma pena. E se você fizer uma pesquisa rápida sobre esse livro aqui, você vai se impressionar com outra coisa. Com o quê? Com declarações do autor dizendo que ele não iria mais divulgar esse livro. Ele parou de promover esse livro porque ele já não sabia mais se ele podia garantir a veracidade desses fatos. Lembra que eu falei lá no início, essa história é real ou não, talvez? Então, aqui durante o livro mesmo, Gaëtalisse compartilha essa dúvida dele. Ele fala o seguinte, ó, não tenho nenhuma dúvida de que Foz era um voyeur épico,
mas às vezes podia ser um narrador impreciso e não confiável. Não posso garantir a autenticidade de todos os detalhes que ele narra em seu manuscrito. O que aconteceu é que depois que esse livro foi publicado, muitos veículos, né, muitos jornalistas foram atrás dessa história e começaram a checar dados e bater datas e encontraram algumas pontas soltas, algumas coisas que não se encaixavam, algumas delas até dúvidas do próprio Gay Talese aqui dentro. E aí, com tantas divergências numa história, né, o que pode ser? Pode ser a memória do voyeur que falhou, pode ser algum erro dele na hora de transcrever as anotações para o diário oficial, pode ser manipulação dos dados para deixar a história mais interessante, pode ser fantasia da cabeça dele mesmo. Afinal de contas, uma pessoa que faz isso é capaz de qualquer coisa, não é mesmo? Bom, quanto a isso, talvez a gente nunca saiba a verdade mesmo, né? Mas o fato é que é um livro super interessante, não só para quem é da área da comunicação, mas também para quem gosta de uma história muito bem escrita, né? Uma escrita do Gay Talese que é elegante e primorosa. E ainda com essa apimentadinha, né? Duplo sentido. Essa apimentadinha de ficar com essa dúvida, né? Será que é tudo verdade? O que não é verdade nessa história? Como eu disse, é muito bem escrito, ele tem classificação indicativa, tá? Eu diria uns 18 anos. É um livro que prende, que choca muito, que é indigesto, assim, né? Por tudo que a gente acompanha essa pessoa fazendo, pela coragem, pela audácia, pela... Não sei até que ponto ele perdeu a sanidade, né? De achar que é uma tarefa fundamental, né? Importante. Mas por todos esses motivos é um livro que nos faz pensar muito. E Gay Talese, né, mais uma vez, é um mestre no que faz, e aqui a gente pode comprovar mais uma vez isso. Bom, então essa é a minha recomendação para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!